72 anos de vida, 45 de casamento, 3 filhos criados com o suor do meu rosto, e foi assim que descobri o que realmente valia para eles. Absolutamente nada. Meu nome é Antônio Silva, e esta é a história de como um homem que dedicou toda a sua existência à família descobriu que estava sozinho no mundo, até decidir que não ficaria assim para sempre. Tudo começou numa terça-feira de março, quando senti aquela dor no peito que me derrubou na cozinha da minha casa em Copacabana. Elizabeth, minha esposa querida, havia partido há 2 anos, vítima de um câncer cruel que nos custou todas as economias que juntei durante décadas. Desde então, eu vivia sozinho naquela casa de 3 quartos onde criei meus filhos. Roberto, o mais velho, advogado bem-sucedido com escritório em Ipanema. Marina, a do meio, casada com um empresário e morando na Barra. E Carlos, o caçula, que sempre foi meu xodó e tinha uma loja de roupas no centro da cidade. A dor no peito era insuportável, como se alguém estivesse apertando meu coração com uma morsa. Com as mãos tremendo e a respiração ofegante, consegui ligar para Carlos, que morava mais perto de mim. Pai, estou numa reunião importante. Chama uma ambulância e me liga depois. Foi tudo o que ele disse antes de desligar o telefone. Deitado no chão frio da cozinha, olhando para o teto que eu mesmo havia pintado 30 anos atrás com as próprias mãos, liguei para o SAMU com a certeza de que poderia ser minha última ligação. No Hospital Miguel Couto, os médicos confirmaram. Infarto do miocárdio. Nada muito grave, disseram. Mas precisaria ficar internado por alguns dias para observação e exames complementares. Foi durante essa internação forçada que descobri quem realmente eram meus filhos. E, principalmente, quem eu havia me tornado para eles ao longo dos anos. Carlos apareceu no 2º dia, visivelmente irritado e olhando constantemente para o relógio. Pai, você podia ter esperado, né? Estou fechando um negócio importante com uns japoneses. Não dava para ter esse infarto numa hora melhor. Roberto mandou flores. Flores murchas que provavelmente sobraram de algum velório, com um cartão impessoal. Melhoras, pai. Abraços, Roberto e família. Marina nem isso fez. Apenas uma mensagem no WhatsApp. Pai, soube que está no hospital. Espero que melhore logo. Beijos. Durante os 5 dias que passei naquele leito de hospital, olhando pela janela suja e ouvindo os lamentos de outros velhos abandonados pelos filhos, uma coisa ficou cristalina. Eu havia criado 3 estranhos. 3 pessoas que tinham meu sangue correndo nas veias, meu sobrenome nos documentos, mas que não tinham meu coração nem minha educação. Eles apareceram apenas quando o médico disse que eu receberia alta, e foi Carlos quem veio me buscar, reclamando do trânsito durante todo o trajeto de volta para casa. Pai, você tem que entender nossa situação. Não somos mais crianças. Temos nossas responsabilidades, nossas vidas, nossos compromissos, disse ele, enquanto me deixava na porta de casa como se eu fosse um fardo pesado que finalmente podia largar. Se precisar de alguma coisa urgente, liga pro Roberto. Ele tem mais tempo livre. Fiquei parado na calçada, segurando minha pequena mala de roupas, vendo o carro importado do meu filho se afastar em alta velocidade. Naquele momento, uma certeza absoluta tomou conta do meu peito. Era hora de eles descobrirem quem realmente era Antônio Silva. O que meus 3 filhos não sabiam, porque nunca se interessaram em perguntar sobre minha vida, é que durante 40 anos eu trabalhei como pedreiro, mas não era apenas um pedreiro comum. Comecei carregando massa e tijolos aos 16 anos, trabalhando para outros mestres de obra. Aos 25, já era encarregado de grandes construções. Aos 30, abri minha própria construtora, a Silva em Filhos Construtora Liteda, que chegou a ter 80 funcionários diretos e movimentava milhões de reais por ano. Durante décadas, construímos mais de 200 imóveis por toda a cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. Edifícios residenciais em Copacabana, Ipanema e Leblon. Casas de luxo na Barra da Tijuca. Shopping centers em Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Conjuntos habitacionais para o governo do estado. Até mesmo um pequeno hospital em Bangu. Era um império modesto, mas sólido como os alicerces que eu construía.
Quando Elizabeth ficou doente há 4 anos, vendi tudo sem pestanejar. Cada tijolo, cada máquina, cada terreno, cada contrato em andamento. O dinheiro foi integralmente para os melhores médicos particulares, os melhores hospitais privados, os melhores tratamentos experimentais disponíveis. Gastei exatos 3.247.000 reais tentando salvar a mulher da minha vida. No final, não consegui salvá-la, mas também não me arrependo de um centavo sequer. Ela merecia cada real, cada esforço, cada lágrima derramada durante aqueles 2 anos de luta. Meus filhos sabiam vagamente que eu havia me aposentado da construção civil, mas nunca perguntaram detalhes sobre minha carreira ou sobre o que aconteceu com o dinheiro. Achavam que eu era apenas um pedreiro velho e cansado que havia guardado alguns trocados para a aposentadoria. Roberto, inclusive, sempre fazia comentários depreciativos. Papai e seus tijolinhos, né? Pelo menos deu para comprar essa casinha em Copacabana. Marina ria dessas piadas cruéis dizendo que eu não entendia nada sobre dinheiro de verdade, dessas coisas modernas de investimento. Carlos, meu caçula querido, era ainda pior. Pai, você devia ter estudado mais, né? Olha a diferença entre a nossa vida e a sua. O que nenhum deles imaginava é que eu ainda tinha contatos poderosos espalhados por toda a cidade. Durante 4 décadas no ramo da construção civil, conheci e ajudei centenas de pessoas que hoje ocupavam posições importantes. Juízes, deputados, empresários, banqueiros, médicos, advogados, pessoas que deviam favores pessoais ao seu Antônio, como me chamavam com carinho e respeito. Pessoas que jamais esqueceram de onde vieram e quem os ajudou quando mais precisavam de uma oportunidade. Maurício Campos, por exemplo, hoje dono de uma das 5 maiores construtoras do Rio de Janeiro, havia começado como meu ajudante de pedreiro em 1985, quando tinha apenas 17 anos e estava desempregado. Eu que o ensinei o ofício, que o promovi a mestre de obras, que o ajudei a abrir sua primeira pequena empreiteira emprestando ferramentas e indicando clientes. Doutora Patrícia Mendes, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça, era apenas uma jovem advogada recém-formada quando construí sua primeira casa em 1992, aceitando receber o pagamento parcelado em 2 anos para ajudá-la. Fernando Rodrigues, atualmente diretor-presidente de um dos maiores bancos privados do país, era um simples gerente de agência em 1994, quando eu o ajudei a conseguir um empréstimo para comprar sua primeira casa própria, servindo como avalista pessoal. Sebastião Moreira, proprietário de uma rede com 23 lojas de material de construção espalhadas pela Baixada Fluminense, começou vendendo cimento no porta-malas do carro e eu fui seu primeiro cliente a comprar fiado e indicar outros construtores. Na semana seguinte ao meu retorno do hospital, comecei a fazer ligações estratégicas para essas pessoas especiais. A primeira foi para Maurício Campos. Maurício, meu filho, como está a família? Soube que a construtora está crescendo muito. Parabéns pelo sucesso. Escuta, você não estaria precisando de um advogado para o departamento jurídico? Conheço um rapaz formado pela PUC, ainda meio verde, mas parece esforçado. A segunda foi para a doutora Patrícia Mendes. Doutora Patrícia, que alegria ouvir sua voz. Como está o trabalho no tribunal? Olha, tenho uma pergunta. A senhora não conhece algum banco que esteja precisando de gente boa na área administrativa? É para indicar uma moça competente, formada pela UFRJ. A terceira ligação foi para Fernando Rodrigues. Fernando, compadre. Soube que foi promovido a diretor-presidente. Bem merecido. Você não está precisando de gente nova no banco? Conheço uma jovem administradora que parece ter potencial. A quarta foi para Sebastião Moreira. Sebastião, parceiro de tantos anos. Como vão as lojas? Crescendo sempre, né? Escuta, você não precisa de um gerente para alguma filial? Tenho um rapaz aqui que entende do ramo e está procurando uma oportunidade para mostrar serviço. Todas as respostas foram imediatamente positivas, entusiasmadas até.
Seu Antônio, qualquer indicação sua é bem-vinda de olhos fechados. Quando o senhor quiser mandar o currículo, estarei esperando. Isso me deu uma ideia ainda melhor para o plano que estava se formando na minha mente. Mas antes de agir concretamente, eu precisava reunir todas as evidências da minha vida real. E que evidências eu tinha guardadas? Durante todos esses anos, organizei meticulosamente cada documento importante numa sala que funcionava como meu escritório particular. Sim, eu tinha um escritório completo em casa, mas meus filhos nunca entraram lá porque sempre demonstraram total desinteresse pela minha vida profissional. Nessa sala especial, havia 5 arquivos de metal com gavetas organizadas por décadas, onde guardava contratos originais assinados, recibos de pagamento, certidões de propriedade, fotografias das obras, recortes de jornais, cartas de agradecimento de clientes, tudo separado cronologicamente, contratos milionários que assinei, cheques de valores impressionantes que recebi, escrituras de terrenos que comprei e vendi, registros de funcionários que empreguei. Uma verdadeira biblioteca da minha carreira. O que me doía profundamente no coração não era a questão financeira. Eu ainda possuía uma reserva considerável de dinheiro aplicada em diferentes bancos, fruto dos investimentos que fiz antes da doença da Elizabeth. O que realmente me machucava era o desrespeito total, a forma cruel como me tratavam, como se eu fosse um fardo pesado em suas vidas brilhantes e modernas. Como se tudo que eles conquistaram não tivesse vindo diretamente do suor deste velho, ignorante e atrasado. Roberto havia se formado em Direito na PUC-Rio. Eu quem paguei todas as mensalidades durante 5 anos, mais os livros caros, mais o curso de inglês, mais o intercâmbio de 6 meses nos Estados Unidos. Marina fez administração de empresas na UFRJ. Eu quem bancou tudo, inclusive a festa de formatura para 200 convidados num hotel 5 estrelas em Copacabana. Carlos se formou em engenharia civil na UERJ. Ironia do destino. A mesma profissão do pai que ele desprezava tanto. O apartamento onde Roberto morava em Ipanema, avaliado em R$800 mil. Entrada de 300 mil paga integralmente por mim. O carro importado da Marina, um BMW 0 km, presente de casamento que custou R$120 mil do meu bolso. A loja do Carlos no centro da cidade, capital inicial de R$200 mil emprestado por mim e jamais devolvido, nem mesmo uma prestação simbólica. Durante 3 semanas intensas, eu elaborei cuidadosamente cada detalhe do meu plano. Pesquisei a situação financeira real de cada filho e descobri coisas que confirmaram definitivamente que estava fazendo a coisa certa. Roberto, meu advogado bem-sucedido, estava devendo R$470 mil para agiotas especializados em apostas esportivas, resultado de um vício em jogos que desenvolvia há 5 anos. Marina e o marido empresário estavam tecnicamente falidos, mantendo as aparências sociais com 12 cartões de crédito, no limite máximo e empréstimos bancários que consumiam 80% da renda familiar. Carlos havia pedido emprestado R$300 mil para um banco privado usando como garantia o apartamento que eu havia dado de presente para ele, e estava atrasando as prestações há 4 meses, correndo risco real de perder o imóvel. Ou seja, meus 3 filhos queridos estavam todos quebrados financeiramente, mas continuavam me tratando como se eu fosse um pobretão insignificante. Foi então que tive a ideia da carta que mudaria tudo para sempre. Mas antes de escrever uma única palavra, fiz mais algumas ligações estratégicas para preparar o terreno. Liguei novamente para Maurício Campos. Maurício, sobre aquele advogado que conversamos. Na verdade, ele é meu filho mais velho. Mas não quero que você conte isso para ele. Pelo menos não inicialmente. Quero ver se ele consegue a vaga pelo próprio mérito, sem usar o nome da família. Pode ser? A segunda ligação foi para Fernando Rodrigues. Fernando, aquela administradora que mencionei é minha filha Marina, mas preciso que seja um teste real de competência profissional, sem favorecimento por causa do nosso relacionamento pessoal. Ela precisa provar que tem valor como profissional. A terceira ligação foi para Sebastião Moreira. Sebastião,
Aquele rapaz para gerente de loja é meu filho caçula, o Carlos. Mas quero que você o trate como trataria qualquer candidato, sem regalias especiais. Na verdade, quero que seja bem exigente com ele. Todos aceitaram participar do experimento educativo com entusiasmo genuíno. Maurício riu muito. Seu Antônio, o senhor sempre foi criativo. Vou preparar uma entrevista bem profissional para seu Roberto. Se ele for competente, fico com ele. Se não for, pelo menos aprende alguma coisa. Fernando também achou interessante. Que ideia original, Antônio. Sua Marina vai começar como qualquer estagiária, ganhando R$ 6.000 por mês e provando seu valor dia após dia. Sebastião foi mais direto. Compadre, seu Carlos vai ralar muito na minha loja. Não aceito moleza, nem bebedeira, nem falta de educação com cliente. Mas se ele for homem de verdade, pode crescer bastante. Na manhã de quinta-feira, dia 23 de março, sentei no meu escritório particular, aquele santuário que meus filhos nunca respeitaram o suficiente para visitar, e comecei a escrever as cartas mais importantes da minha vida. Não uma carta, mas 3 cartas individuais. Uma para cada filho ingrato. Cartas idênticas no conteúdo principal, mas personalizadas com os detalhes específicos e constrangedores de cada um deles. Usei papel timbrado oficial da Silva em Filhos Construtora Ltda, e que ainda guardava numa gaveta especial, e uma caneta Parker dourada que Elizabeth me presenteou no nosso 20º aniversário de casamento. Cada palavra foi escolhida cuidadosamente para causar o máximo impacto emocional possível. Meu querido filho, começava cada carta com ironia sutil. Escrevo estas linhas com o coração partido em 1000 pedaços, mas com a consciência absolutamente tranquila. Durante 72 anos de vida neste mundo, aprendi uma lição fundamental. As pessoas mostram quem realmente são nos momentos mais difíceis e decisivos. Você mostrou exatamente quem é. A carta continuava detalhando matematicamente tudo. Os valores exatos que gastei com a educação de cada um, incluindo juros e correção monetária. Os empréstimos jamais devolvidos, com datas e valores atualizados, os presentes caros dados ao longo dos anos, as oportunidades profissionais que criei através dos meus contatos, os sacrifícios pessoais que fiz para garantir o futuro deles. Roberto, dizia a carta personalizada para meu filho mais velho, desde 1998 até 2003, investi exatos 247.850 na sua formação em Direito, sem contar os 23.400 áreas do intercâmbio americano. Em 2005, paguei 300 mil dários de entrada do seu apartamento. Em 2008, emprestei 45 mil dários para você montar o escritório. Total investido na sua vida, 616.250, valor corrigido para hoje, 1.247.730, dinheiro jamais reconhecido nem agradecido. Marina, continuava a carta dela, entre 1995 e 1999, gastei 198.650 com sua faculdade de administração. Em 2001, paguei 120 mil reais pelo seu carro de presente de casamento. Em 2003, emprestei 80 mil reais para você e seu marido abrirem a primeira empresa. Total investido, 398.650 ao, corrigido para hoje, 891.340. Dinheiro que vocês tratam como se fosse obrigação minha. Carlos, dizia a terceira carta, de 1996 a 2001, investi 213.450 na sua formação em engenharia. Em 2002, emprestei 200 mil reais para você abrir a loja. Em 2004, dei 85 mil reais de presente de aniversário. Total, 498.450, corrigido para hoje, 1.098.160. E você ainda tem a coragem de dizer que eu deveria ter estudado mais. Mas a parte mais impactante de cada carta vinha em seguida. Durante todos estes anos, sempre acreditei que um homem se constrói através do trabalho honesto, do caráter sólido e do respeito pelas pessoas que nos ajudaram. Você construiu sua vida inteira baseada no que eu criei com minhas próprias mãos, mas jamais reconheceu isso publicamente. Hoje chegou a hora definitiva de você construir sua própria história, sem a muleta financeira do papai pedreiro. E então vinha a bomba devastadora.
Por isso, comunico oficialmente que a partir desta data, você está completamente por conta própria. Não haverá mais empréstimos emergenciais. Não haverá mais ajuda financeira para resolver problemas. Não haverá mais o papai pedreiro ignorante para salvar você das suas irresponsabilidades. Mas como sou um homem fundamentalmente justo, vou lhe dar uma última oportunidade de provar seu real valor como pessoa e profissional. Nos próximos 15 dias, você receberá uma proposta concreta de emprego. Uma proposta absolutamente real, com pessoas sérias e competentes que não sabem que você é meu filho, nem têm qualquer obrigação de favorecê-lo. Se conseguir conquistar a vaga através do seu próprio mérito e se mantiver nela por exatos 6 meses, demonstrando competência profissional e humildade pessoal, conversaremos novamente sobre nossa relação familiar. Se não conseguir a vaga, ou se conseguir, mas não se mantiver no emprego por preguiça, soberba ou incompetência, nossa relação pai-filho estará definitivamente encerrada. Você deixará de existir para mim, eu deixarei de existir para você, e cada um seguirá seu caminho separadamente. A carta terminava com uma frase que pensei durante várias noites. Um homem verdadeiro não se define pelo que herda dos pais, mas pelo que constrói com as próprias mãos e o próprio suor. Está na hora de você descobrir que tipo de homem realmente é por baixo de toda essa arrogância. Com amor paternal, mas sem ilusões ou ingenuidade. Antônio Silva. O pós-escrito era o golpe final. Ah, e sobre aqueles comentários desrespeitosos sobre meus tijolinhos e minha suposta falta de estudo. Anexo alguns documentos que talvez esclareçam definitivamente quem realmente é este velho pedreiro ignorante que você tanto despreza. Os anexos eram cópias autenticadas dos contratos mais impressionantes que assinei durante minha carreira. O edifício Bela Vista, em Copacabana, construído em 1987 por 2,3 milhões. O condomínio Jardins da Barra, entregue em 1994 por 5,8 milhões. O shopping Praça Norte, finalizado em 2001 por 12,4 milhões. No total, documentação de 63 construções assinadas pela Silva em Filhos Liteda, e com valores que somavam, já corrigidos pela inflação, mais de 42 milhões de reais. Também incluí fotografias antigas, onde eu aparecia inaugurando obras ao lado de prefeitos, governadores, deputados e empresários famosos. Recortes de jornais da época destacando a qualidade dos meus trabalhos. Cartas de agradecimento de clientes importantes. Certificados de prêmios que ganhei por excelência em construção civil. Uma verdadeira exposição da vida que eles nunca se interessaram em conhecer. Antes de enviar as cartas, organizei cuidadosamente as propostas reais de emprego. Conversei pessoalmente com Maurício, Fernando e Sebastião, explicando todos os detalhes da situação. Não contei sobre o abandono no hospital, nem sobre a humilhação que sofri. Apenas disse que queria que meus filhos provassem seu valor profissional sem usar o prestígio do nome da família. Todos aceitaram participar da experiência com prazer e curiosidade. As propostas eram absolutamente reais e adequadas ao nível de cada um. Roberto seria convidado para trabalhar como advogado júnior na construtora do Maurício, com salário inicial de R$ 8.000 mensais, muito menos do que ele estava acostumado a gastar em restaurantes caros. Marina seria chamada para ser assistente administrativa no banco do Fernando, começando com R$ 6.000 por mês, uma fração do que ela costumava gastar em roupas de grife. Carlos receberia proposta para ser gerente de loja do Sebastião, também com salário de R$ 8.000 iniciais, menos da metade do que ele desperdiçava mensalmente em bebidas e futilidades. Na sexta-feira pela manhã, enviei as 3 cartas por Sedex com aviso de recebimento, garantindo que cada uma chegaria no sábado, dando a eles o fim de semana inteiro para digerir as informações devastadoras. Depois disso, seria apenas questão de esperar as reações e as consequências inevitáveis. O telefone tocou pela primeira vez no sábado às 2h15 da tarde. Era Roberto, e pela primeira vez em décadas sua voz estava completamente diferente.
baixa, trêmula, quase sussurrando como se estivesse com medo. Pai, pai, recebi sua carta esta manhã. Li 5 vezes seguidas. Não sabia, quer dizer, jamais imaginei. Nunca pensei que... Ele gaguejava descontroladamente, coisa que só acontecia quando estava extremamente nervoso desde criança. Roberto, podemos conversar pessoalmente? Ele perguntou com voz embargada. Por telefone está perfeitamente adequado, respondi com frieza calculada. Leu tudo com atenção? Inclusive os documentos anexos? Li tudo, pai. Li várias vezes, estudei cada documento, cada contrato, cada fotografia. Meu Deus do céu! Pai, por que nunca nos contou sobre tudo isso? Por que nunca nos mostrou quem realmente era? Roberto, disse, usando exatamente o mesmo tom que usava quando ele era criança e fazia alguma travessura séria. Vocês 3 nunca perguntaram sobre minha vida profissional. Em 40 anos de carreira, em 72 anos de existência, nenhum de vocês jamais demonstrou o menor interesse genuíno pelo meu trabalho, pelas minhas conquistas, pelos meus sonhos. Sempre deixaram cristalino que eu era apenas um pedreiro velho, ignorante e ultrapassado. Por que eu perderia tempo contando? O silêncio do outro lado da linha durou quase 2 minutos completos. Quando Roberto voltou a falar, percebi claramente que estava chorando. Algo que não acontecia desde a morte da mãe. Pai, eu sinto muito, profundamente muito. Sobre o hospital, sobre o desrespeito, sobre tudo. Eu não sabia como você se sentia com nossos comentários. Eu não imaginava que você tinha conseguido tanto na vida. Roberto, lágrimas não constroem absolutamente nada. Trabalho honesto e dedicação constroem. Na segunda-feira de manhã, você vai receber uma ligação de um escritório jurídico ligado a uma grande construtora. É uma oportunidade real de emprego, baseada exclusivamente no seu mérito profissional. Se conseguir a vaga e se mantiver nela por 6 meses consecutivos, provando que é um advogado competente sem usar o sobrenome Silva como muleta, conversaremos novamente sobre nossa relação. Marina ligou 2 horas depois, aos gritos histéricos, exatamente como eu esperava. Sempre foi a mais explosiva dos 3. Pai, que história maluca é essa? Você enlouqueceu completamente? Como assim você tinha uma construtora gigante? Por que diabos nunca nos contou nada? E que ameaça ridícula é essa de cortar relações? Marina, a interrompi com voz gelada. Você está gritando comigo novamente. É exatamente esse desrespeito crônico que sua carta explica detalhadamente. 45 anos construindo esta família tijolo por tijolo, 2 anos cuidando da sua mãe agonizante, 5 dias abandonado num leito de hospital, e você ainda acha que tem algum direito moral de gritar comigo? Mas, pai, Mas nada absolutamente, Marina. Na segunda-feira você vai receber uma proposta concreta de emprego de um banco respeitável. É sua única chance de mostrar se realmente sabe administrar alguma coisa, além do limite do cartão de crédito e das contas em atraso. Se conseguir o emprego e provar seu valor durante 6 meses, conversamos. Caso contrário, tchau e bênção. Carlos demorou significativamente mais para ligar. Apenas no domingo às 10 da noite, e percebi imediatamente pela voz arrastada que havia bebido bastante, como sempre fazia quando enfrentava problemas sérios. Pai, caramba, cara, você me deixou completamente pirado com essa carta aí. Carlos, você está embriagado? Um pouquinho só, pai. Mas estou pensando muito, refletindo sobre tudo. Cacete, pai, você realmente construiu esse império todo? Por que Cargas d'Água nunca nos mostrou isso? Por que sempre se fez de coitadinho, de pedreirinho simples? Eu jamais me fiz de coitadinho, Carlos. Sempre mantive a humildade e a simplicidade, virtudes que vocês claramente não aprenderam. Sempre considerei que o importante era proporcionar educação de qualidade e oportunidades para vocês crescerem na vida. Aparentemente me enganei redondamente. Pai, eu quero muito falar com você pessoalmente. Amanhã cedo eu vou aí em casa. Não, Carlos.
Primeiro você resolve definitivamente sua situação profissional e pessoal. Amanhã vai receber uma proposta real de emprego. Se conseguir se manter sóbrio e trabalhar seriamente durante 6 meses consecutivos, aí sim conversamos como homens adultos. A segunda-feira foi absolutamente fascinante de acompanhar. Maurício me ligou às 10h30 da manhã rindo genuinamente. Seu Antônio, seu filho Roberto acabou de sair do meu escritório. Rapaz educado e bem apresentado, mas estava nervoso que só vendo. Suava frio, gaguejava. Parecia que estava fazendo a entrevista mais importante da vida. Aceitou a vaga imediatamente. Disse que está completamente disposto a aprender tudo desde o básico. Acho que o senhor conseguiu assustar ele adequadamente. Fernando ligou na terça-feira de manhã. Antônio, compadre, sua filha Marina esteve aqui ontem. Mulher inteligente e articulada, mas percebi claramente que está acostumada com regalias e mordomias. Aceitou a vaga, porém deixou bem claro que considera estar se rebaixando profissionalmente. Vamos observar quanto tempo ela aguenta a realidade do trabalho duro. Sebastião ligou na quarta-feira à tarde. Compadre Antônio, seu menino Carlos apareceu aqui ontem de manhã ainda meio balançando e cheirando ligeiramente a bebida. Tive que ser extremamente claro e direto. Aqui não entra uma gota sequer de álcool, nem antes, nem durante, nem depois do expediente. Ele disse que entende perfeitamente e aceitou todas as condições. Vamos ver se é realmente homem de palavra ou apenas conversa fiada. E então começou a parte mais interessante e reveladora de todo o processo. Os relatórios semanais sobre o progresso de cada filho. Maurício me ligava religiosamente toda sexta-feira às 5 da tarde. Seu Antônio, Roberto está realmente se esforçando muito, mas está sofrendo tremendamente. Percebi que ele nunca trabalhou de verdade na vida. Nunca teve que ralar pesado. Ontem saiu daqui às 8 da noite carregando uma pasta pesada de processos e vi que estava quase chorando de cansaço. Mas está aguentando firme. Não desistiu ainda. Fernando também estabeleceu uma rotina de relatórios. Antônio, sua Marina reclama constantemente de absolutamente tudo. Do salário baixo, do horário puxado, das tarefas que considera inferiores ao seu nível. Mas, curiosamente, está executando o trabalho com competência e executando bem. Ontem ela me apresentou uma planilha de otimização que pode economizar R$40 mil mensais para o banco. Acho que ela tem potencial real. Só precisa urgentemente descer do salto alto da soberba. Sebastião era sempre mais direto nos seus relatórios. Compadre, Carlos está sóbrio há 3 semanas consecutivas. Isso por si só já é um milagre considerável. E está vendendo melhor que vendedor com 15 anos de experiência na empresa. O pessoal da loja gosta dele, os clientes confiam nele, mas fica perguntando sobre você constantemente. Quer saber quando pode ir te visitar. Durante o primeiro mês inteiro, recebi literalmente dezenas de ligações dos 3 filhos. No início eram pedidos desesperados de ajuda financeira, disfarçados de conversas familiares casuais. Pai, só queria saber como o senhor está passando. Ou pai, estava lembrando daquela época quando o senhor me ensinou sobre... Eu mantinha a educação rigorosa, mas firmeza absoluta. Estou bem. Obrigado pela preocupação. Como está indo o trabalho novo? Sempre desviava imediatamente para a questão profissional. Roberto foi o primeiro a quebrar emocionalmente de forma completa. Na terceira semana, apareceu na minha porta às 11 da noite, chorando descontroladamente como não fazia desde criança. Pai, não aguento mais essa situação. Trabalho 14 horas diárias, ganho menos em um mês inteiro do que costumava gastar numa única semana. Meu carro importado foi apreendido pelo banco. Vão executar a hipoteca do meu apartamento. Estou literalmente dormindo no escritório da construtora em cima de alguns processos. Olhei para meu filho mais velho, aquele menino que eu carreguei tantas vezes nas costas durante os domingos no aterro do Flamengo, e senti uma vontade desesperada de abraçá-lo forte e resolver todos os problemas dele imediatamente. Mas me controlei com força de vontade férrea. Roberto, senta aqui na mesa da cozinha. Apontei para a mesma cadeira onde ele fazia lição de casa durante a infância.
Me responde uma pergunta bem honesta. Você está realmente gostando desse trabalho? Gostando? Pai, pelo amor de Deus, é completamente humilhante. Eu sou um advogado formado pela PUC-Rio, pós-graduado, e estou fazendo serviço de office boy e estagiário. Roberto, você já parou um minuto sequer para pensar seriamente que talvez você seja um advogado formado pela PUC, mas não necessariamente um advogado competente e preparado? Que talvez durante todos esses anos você tenha vivido exclusivamente da reputação do meu nome na cidade, dos meus contatos pessoais, das minhas indicações profissionais? Ele me encarou fixamente como se tivesse acabado de levar um tapa na cara. Como assim, pai? Filho querido, você honestamente acredita que todos aqueles clientes importantes apareciam no seu escritório porque você era um advogado brilhante e competente? Ou porque você era o filho do Antônio Silva, o homem que construiu metade dos prédios onde eles moravam e trabalhavam? O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta verbalizada. Naquele momento exato, percebi que ele estava finalmente compreendendo a realidade. Pai, eu jamais havia pensado dessa forma. Roberto, agora você tem a oportunidade única de descobrir se é realmente um advogado competente ou apenas alguém que se formou em direito. Sem meu nome abrindo portas, sem meus contatos facilitando negócios, sem meu dinheiro bancando suas irresponsabilidades. É tremendamente difícil. Claro que é. Mas é a única forma honesta de você se tornar o homem íntegro que eu sempre sonhei que você se tornasse. Ele chorou intensamente durante mais alguns minutos. Mas quando saiu da minha casa naquela noite, percebi claramente no olhar dele que algo fundamental havia se transformado para sempre. Marina demorou consideravelmente mais para aparecer e ter sua crise emocional. Mas quando finalmente veio, foi com toda a intensidade dramática que eu esperava. Chegou gritando histérica, exatamente como sempre fazia desde adolescente. Pai, chega dessa palhaçada ridícula. Você não pode me obrigar a trabalhar nessa porcaria de banco ganhando 6.000 miseráveis. Eu tenho um padrão de vida social a manter. Tenho compromissos, obrigações, uma reputação. Marina, respondi com calma calculada. Para de gritar imediatamente e senta nesta cadeira. Não vou parar de gritar coisa nenhuma. Você está sendo injusto, cruel, desumano. Eu sempre fui uma filha exemplar. Marina, você considera que foi uma filha exemplar? Perguntei, olhando diretamente e fixamente nos olhos dela. Me responde uma coisa com sinceridade absoluta. Quando foi a última vez que você me deu um abraço carinhoso? Quando foi a última vez que você me perguntou genuinamente como eu estava me sentindo? Quando foi a última vez que você se lembrou espontaneamente do aniversário de morte da sua mãe? Ela ficou completamente muda pela primeira vez em décadas. Pai, isso não tem absolutamente nada a ver com... Tem tudo a ver, Marina. Completamente tudo. Você me procura exclusivamente quando precisa de dinheiro emprestado. Você me visita apenas quando quer alguma coisa específica. Você se lembra da minha existência somente quando tem algum problema sério para resolver. Isso definitivamente não é ser filha exemplar. Isso é ser interesseira e oportunista. A palavra interesseira a atingiu como uma bofetada violenta. Ela imediatamente se sentou e começou a chorar compulsivamente. Pai, eu não sou interesseira. Eu só... Marina, você é interesseira sim, e sabe como eu tenho absoluta certeza disso? Porque em 37 anos de vida, você literalmente nunca me deu um único presente que não fosse comprado com o meu próprio dinheiro que eu havia dado para você. Ela chorou copiosamente durante mais de 1 hora naquele dia. E pela primeira vez em muitas décadas, consegui enxergar minha filha verdadeira. Não a mulher interesseira e egocêntrica que ela se tornara, mas a menina doce que costumava me esperar ansiosamente na porta quando eu chegava sujo de trabalho. Carlos foi o último a quebrar emocionalmente, e, paradoxalmente, foi o mais difícil de enfrentar. Quando finalmente apareceu, estava completamente sóbrio, mas tremendo visivelmente de nervosismo. Pai, preciso urgentemente falar com o senhor. Estou com muito medo. Medo de quê especificamente, Carlos?
Medo de não conseguir corresponder às expectativas. Medo de você desistir definitivamente de mim. Medo de ficar completamente sozinho no mundo. Ele se sentou pesadamente no sofá da sala e encostou a cabeça cansada nas mãos trêmulas. Pai, eu sempre fui seu xodó, não foi? Era, Carlos. Realmente era. E agora? Agora você precisa provar concretamente que merecia ser meu filho predileto. Ele me olhou com aqueles mesmos olhos grandes que sempre derreteram meu coração desde que ele era bebê. Pai, eu sei perfeitamente que decepcionei você tremendamente. Sei que me transformei num bêbado irresponsável, num preguiçoso inconsequente, num filho ingrato e desrespeitoso. Mas eu quero mudar de verdade. Genuinamente quero. Carlos, querer não é suficiente. Fazer efetivamente é que importa na vida. Então me dá uma oportunidade real de fazer, de provar. Por favor, pai. Eu já te dei essa oportunidade, Carlos. A chance é exatamente o trabalho sério na loja do Sebastião. É permanecer completamente sóbrio. É se transformar finalmente num homem responsável e respeitável. Durante os 6 meses seguintes, acompanhei meticulosamente de longe a transformação radical dos meus 3 filhos. Roberto descobriu surpreendentemente que realmente amava o direito, não o status social da profissão, mas a essência intelectual da advocacia. Maurício me relatava semanalmente que ele chegava sistematicamente 1 hora antes do expediente, saía 2 horas depois e estava absorvendo o conhecimento como uma esponja ressecada. Seu Antônio, seu Roberto está se transformando num advogado legítimo. Semana passada ele ganhou sozinho um caso complicadíssimo que eu achava perdido. Marina surpreendeu absolutamente todos, inclusive a mim mesmo. Fernando me contava empolgado que ela havia se revelado uma das funcionárias mais eficientes e criativas de toda a história do banco. Antônio, sua Marina tem talento nato para administração e finanças. Só precisava urgentemente perder a arrogância e a soberba. Mês passado, ela desenvolveu um sistema de controle que economizou R$80 mil mensais para a nossa instituição. Carlos foi incomparavelmente o mais surpreendente de todos. Sebastião me ligava eufórico toda semana. Compadre, seu menino está vendendo mais que funcionário com 20 anos de experiência. E o mais impressionante, não tocou numa gota de álcool em 6 meses. Virou literalmente outro ser humano. Mas a verdadeira e definitiva prova de que a transformação era real veio no 5º mês, quando absolutamente não esperava. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, e eu estava tranquilamente na cozinha preparando meu café da manhã, quando a campainha tocou insistentemente. Abri a porta e quase não acreditei. Eram Roberto, Marina e Carlos, juntos. Pela primeira vez em mais de 5 anos, meus 3 filhos vieram me visitar simultaneamente, sem ser por obrigação familiar ou interesse financeiro. Pai, disse Roberto com voz embargada, viemos humildemente pedir suas desculpas. Desculpas sinceras, verdadeiras, não porque queremos alguma coisa material, mas porque finalmente descobrimos quem o Senhor realmente sempre foi. E descobrimos principalmente quem nós 3 realmente éramos, completou Marina, com lágrimas genuínas escorrendo pelo rosto. Pai, disse Carlos com voz firme, estes 6 meses foram simultaneamente os mais difíceis e os melhores da minha existência inteira. Pela primeira vez na vida, eu me sinto genuinamente orgulhoso de mim mesmo. Olhei demoradamente para os 3 meus filhos e percebi algo que não via há décadas. Humildade genuína, respeito verdadeiro, carinho autêntico e desinteressado. E descobrimos algo muito mais importante, continuou Roberto emocionado. Descobrimos que o Senhor não é apenas nosso pai biológico. O Senhor é nosso herói, nosso exemplo, nossa inspiração. Pai, disse Marina segurando um embrulho pequeno, eu comprei um presente especial para o Senhor, com o meu próprio dinheiro suado. O primeiro presente que compro na vida com recursos que eu mesma ganhei trabalhando. Era um relógio elegante, mas simples, escolhido obviamente com muito carinho. Na parte traseira, estava delicadamente gravado: para o homem que construiu nossa família, com amor eterno, Marina.
Carlos se aproximou devagar e me abraçou intensamente. Um abraço completamente genuíno, daqueles que eu não recebia desde que ele tinha 8 anos de idade. Pai, muito obrigado por não ter desistido de mim definitivamente. Obrigado por me obrigar a crescer e amadurecer. Naquele momento exato, eu soube com certeza absoluta que todo o sofrimento havia valido completamente a pena. Todos os anos de trabalho braçal pesado, todos os sacrifícios financeiros, toda a dor lancinante da perda da Elizabeth, até mesmo aqueles 5 dias de abandono cruel no hospital, absolutamente tudo havia justificado para chegar exatamente neste momento de redenção familiar. Filhos queridos, eu disse com voz trêmula de emoção, vocês não precisavam pedir desculpas formais. Vocês já as ofereceram concretamente, através das atitudes transformadas. Estou profundamente orgulhoso dos 3. Pai, perguntou Roberto respeitosamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Evidentemente. Como o senhor conseguiu planejar tudo isso tão perfeitamente? As propostas de emprego, os contatos profissionais, toda essa operação educativa? Sorri com satisfação. Roberto, durante 40 anos consecutivos, eu construí muito mais do que edifícios e residências. Construí relacionamentos sólidos, amizades verdadeiras, reputação respeitável. Ajudei dezenas de pessoas quando elas mais precisavam, sem jamais esperar retribuição. Por isso, quando finalmente precisei de apoio, elas me ajudaram prazerosamente. E quanto ao dinheiro, pai? Perguntou Marina curiosa. O senhor ainda possui aquela reserva financeira mencionada na carta? Possuo sim, Marina. E sabem exatamente para que pretendo utilizá-la? Para quê? Perguntaram os 3 simultaneamente, genuinamente curiosos. Para fazer precisamente o que sempre planejei fazer. Dividir igualmente entre vocês como herança. Mas agora tenho certeza absoluta de que vocês realmente merecem. Não simplesmente por serem meus filhos sanguíneos, mas por terem se tornado pessoas de caráter íntegro. Naquele dia inesquecível, almoçamos juntos pela primeira vez em aproximadamente 8 anos. Conversamos extensamente sobre absolutamente tudo. Sobre a saudosa mãe deles, sobre minha carreira na construção civil, sobre os planos futuros de cada um. Roberto me detalhou os casos jurídicos complexos que estava acompanhando. Marina explicou entusiasmada o projeto inovador que desenvolvia no banco. Carlos me mostrou orgulhosamente fotografias da loja, comentando as metas de vendas que vinha superando consistentemente. No final da tarde, quando eles estavam se despedindo para voltar às respectivas casas, Carlos se virou repentinamente para mim. Pai, posso fazer uma pergunta íntima? Naturalmente, filho. O senhor ficou realmente com raiva de nós durante todos estes meses? Refleti cuidadosamente antes de responder. Carlos, eu não fiquei propriamente com raiva de vocês. Fiquei profundamente desapontado. Raiva é um sentimento que passa rapidamente, mas desapontamento familiar dói eternamente no coração. Felizmente, vocês transformaram meu desapontamento crônico em orgulho paternal. E agora, pai? Perguntou Marina ansiosa. Como fica definitivamente nossa relação familiar? Agora, respondi sorrindo genuinamente. Vocês são meus filhos de fato e de direito. Não apenas por laços sanguíneos, mas por merecimento pessoal conquistado. Hoje, 2 anos depois dessa transformação familiar radical, posso afirmar categoricamente que aquele foi o melhor investimento educativo que realizei em toda a minha existência. Roberto atualmente é sócio efetivo da construtora do Maurício, e ambos me convidaram respeitosamente para ser consultor honorário da empresa, posição que aceito com prazer e exercito com dedicação. Marina foi promovida a gerente regional do Banco do Fernando, supervisionando 7 agências, e Carlos abriu corajosamente sua própria loja de materiais de construção, financiada com um empréstimo que fiz questão absoluta de conceder, mas que ele insiste orgulhosamente em quitar com juros bancários normais. Mais importante que qualquer conquista profissional, eles se transformaram em pessoas fundamentalmente melhores. Roberto aprendeu definitivamente a humildade e o valor do trabalho honesto.
Marina descobriu finalmente a empatia e a generosidade genuína. Carlos encontrou propósito existencial e autoestima saudável. E eu descobri que jamais é tarde demais para ensinar filhos adultos a serem verdadeiramente filhos respeitosos. A carta que mudou radicalmente a vida deles não foi redigida com raiva destrutiva ou desejo mesquinho de vingança. Foi escrita com amor paternal exigente. Amor que cobra resultados, que estabelece padrões elevados, que não aceita mediocridade nem desrespeito. Porque, frequentemente, a maior demonstração de amor que um pai pode oferecer é forçar os filhos a se tornarem dignos desse amor incondicional. Atualmente, quando meus queridos netos me visitam regularmente, sim, agora eles vêm espontaneamente toda semana, eu conto histórias fascinantes sobre o avô pedreiro, que construía edifícios imponentes por toda a cidade. Mas não relato apenas sobre tijolos, cimento e ferramentas. Conto principalmente sobre a construção mais importante e desafiadora da minha vida inteira. A família que estive a ponto de perder para sempre, mas consegui reconstruir completamente através da paciência, determinação e amor exigente. Porque finalmente compreendi uma verdade fundamental. Construir prédios residenciais e comerciais é relativamente simples quando você domina as técnicas adequadas. O verdadeiramente difícil, complexo e trabalhoso é construir caráter humano sólido em pessoas que você ama incondicionalmente, mesmo quando elas não merecem esse amor.